Amigos, estamos falando da prática mais relevante para um cristão verdadeiro, que é a oração. Quando o John Wesley ele escreve sobre as suas práticas, as cinco práticas, ele coloca em primeiro lugar ser dedicado à oração. Ele descobriu o que a igreja de sua época tinha esquecido. A oração libera o poder de Deus. Ele chamou a oração de os grandes meios de aproximar-se de Deus. E seguiu acreditando que a oração persiste pode ser o primeiro passo necessário para ver o mover de Deus. Ele tinha convicção que precisava de se dedicar pelo menos 2 horas por dia à oração pessoal e fez da oração a marca registrada no movimento. Nós estamos falando aqui dos movimentos pentecostais nos anos de 1703. Você já ouviu falar que é a rainha Elizabeth da Inglaterra, quando ela diz: tenho mais medo de um cristão, de um justo, de joelhos, do que de todo o exército britânico. Amigos, tenha consciência da força, do poder que tem a oração quando a gente ora de todo o nosso coração. E hoje, neste vídeo, eu gostaria de trazer o conflito interior que há dentro de cada cristão. Vamos aqui para Gálatas, capítulo 5, no versículo 16. Vamos lá. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, os desejos desordenados da carne, né? Porque a carne milita, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, você observa de que aqui está mostrando que há um conflito entre carne e espírito. Você entendeu de que nessa luta tem que botar força? E nesse conflito, quem vai perder é o mais fraco? Você entendeu por que o Senhor Jesus ele diz que o espírito é forte, a carne é fraca, mas o espírito é forte? Quando que o espírito é forte? Quando o espírito é alimentado, quando tem força, tem poder. E isso acontece quando o cristão ora. Sabe, esse conflito da dúvida e a fé, já aconteceu de você estar numa situação e você fazer uma oração e ao mesmo tempo vem aquele pensamento, aquele sentimento oposto, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que não adianta, que Deus não ouviu a sua oração. E é aí, quando você está bem, quando você está aliado, quando você está em comunhão com Deus, vive em oração, lê a Bíblia, então é fácil para poder você vencer, porque você vai pelo que está escrito, pelas experiências que você já teve com Deus. Sabe, o Espírito quer orar, o Espírito quer jejuar, quer se santificar, se consagrar, mas a carne quer comer, a carne quer dormir, a carne quer passear. São opostos entre si. Sabe, eu já passei tantas experiências na minha vida durante essa caminhada cristã, de que o segredo era a oração. Sabe aquela preocupação do coração bater forte, de dar aquele frio no estômago, e você não se entregar, não deixar se entregar,
e você ir para o banheiro, você procurar um canto, um lugar, e você se prostrar ali diante do Senhor, clamar ao Senhor, como Ele diz na sua palavra. Invoca-me no dia da tua angústia, ou na hora da tua preocupação, da tua fraqueza. Salmo 50, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E antes a cabeça estava a 1000, e quando você vai, que se prostra, que você ora, que você desabafa, que você chora, que você fala com Ele, como Ele diz que Ele está perto do aflito, do desesperado, Ele desce, Ele te conforta, te consola, te fortalece. E independente do tempo, se você ficou 5, 10, 20, meia hora, não importa o tempo, é o suficiente quando você rasga sua alma, quando você se levanta, tua cabeça que estava a 1000, você tem paz, você tem uma alegria, você tem força. É por esta razão, amigos, que eu estou trazendo para todos vocês esse assunto, esse tema, está falando da prática mais relevante do cristão, que é a oração, para você ter essas experiências com Deus e não depender de ninguém, depender de você mesmo. E mesmo que você esteja em pecado, porque o pecado a gente sabe que enfraquece a nossa fé, mas mesmo que você esteja em pecado e você se arrepende e você se prostra diante de Deus e ora buscando o perdão, confessando aquela oração de confissão, confessando seu pecado e pedindo perdão, e não é apenas um remorso, é arrependimento. Ele te perdoa e Ele vai dizer para você: vai e não faça mais. Não faças mais. E quando vem o medo, quando falo do medo, eu lembro de uma experiência que eu tive em 1995. Eu subia o monte para orar e estava indo comigo a cerca de 20 pastores. Eu era mais ou menos o 21º e eu ia na frente. E alguém tinha me dito: pastor, lá é perigoso, porque volta e meia tem um que sobe para se drogar lá em cima, é meio perigoso. Essa palavra, ela entrou e naturalmente gerou medo. Quando a gente tem medo, quando a gente está com medo, a gente começa a ver coisas, começa a ver fantasmas. Não vê com os seus olhos, mas na sua imaginação. E estávamos nós subindo. Eu era o primeiro da frente. De repente, eu estou vendo uma pessoa agachada de boné. Estava escuro, a lua estava de forma crescente, e está lá aquela pessoa que eu só não via os olhos e o nariz, mas o resto eu via. E eu parei. Os outros que estavam atrás de mim também pararam. E eu falei para o que estava atrás de mim: tem alguém ali. E nós insistimos, andando, fomos. E eu fiquei muito revoltado quando não era ninguém. Era apenas uma pedra de que eu estava vendo em forma de uma pessoa agachada, com boné. E isso se repetiu logo quando estávamos próximos de chegar lá no pico do monte. E era uma pessoa que estava vindo ao encontro de nós. Uma pessoa andando, o balanço de uma caminhada de alguém que estava descendo. Novamente eu só não conseguia ver os olhos e o nariz. E eu parei novamente e falei: está vindo alguém ali. A gente continuou avançando. E para minha surpresa e maior revolta, era um galho, era uma planta, mas muito parecido com alguém que estava balançando, descendo, caminhando. E ali eu percebi que era o medo. E eu continuei subindo e pensando: Moisés, 40 dias lá no Monte Sinai. Jesus Cristo, 40 dias lá no deserto. João Batista, que vivia no deserto no meio da escuridão da noite.
Elias no Monte Calvário, Jesus Cristo aqui na terra. Então eu falei comigo mesmo, eu vou vir aqui sozinho. E aí eu marquei o dia, umas 2 semanas depois, e eu estou lá, subindo o monte. Na hora de subir, é óbvio de que sozinho naquela escuridão, que estava mais escuro ainda, e o que eu queria era vencer o medo, e subi, sozinho. E quando eu chego lá no topo, lá no pico do monte, que consegui, eu gritei bem alto, como sou um vencedor em Cristo Jesus, e ali eu comecei a orar. Quando eu subi, já ia dar 3 horas da manhã, que eu fiz questão de ir na madrugada. Só que eu não conseguia me concentrar na oração. Por quê? Porque eu de joelhos, e ali aquela impressão de que alguém iria chegar por trás de mim e me agarrar. Daqui a pouco vinha aquele pensamento de que alguém iria chegar ali, de que alguém daria um tiro, e esses conflitos internos. Mas eu, de joelhos, eu falei com Deus e determinei, eu não vou me levantar daqui enquanto o Senhor não descer, enquanto a tua presença não me envolver. E isso já era mais ou menos umas 3:30, quando eu cantava um hino, quando eu ali sozinho, e começou a serenar, caiu uma chuvinha fina, e ali eu consegui me envolver de tal forma que quando eu abro os meus olhos, já era 5 horas da manhã. Foi uma experiência incrível, que eu não aconselho ninguém fazer isso, ir para monte sozinho, isso é muito arriscado, mas aconteceu, na época fiz, não faço mais, mas desafiei o medo e desci com essa experiência de que realmente o medo faz ver coisas. E esses conflitos, que eu estou dando alguns exemplos aqui, amigos, que você sabe os seus conflitos, e é você que tem que vencer. É você que tem que vencer, seja medos, dúvidas, seja pecados, seja problemas, situações insolúveis e impossíveis diante dos homens, seja lá qual for a situação. Através da oração, você pode, porque em Cristo Jesus, quando a gente vive em oração, nós somos mais do que vencedores. O Senhor Jesus, Ele disse, entra no teu quarto e orarás em secreto ao Pai. Então, todas as oportunidades que você tiver, sabe, aquele momento que você está na sua casa, que não tem ninguém, todo mundo saiu. Ou então, se você pode ir para um lugar que não venha ter algum perigo, que não seja perigoso, e você está ali se envolver, sabe, em secreto, procure se abastecer disso, da oração. É oração e leitura bíblica, meditação na palavra de Deus. Sabe quando você está na estrada com seu automóvel e você não perde a oportunidade de abastecer, porque você não sabe aonde você vai encontrar o próximo posto de gasolina para abastecer? Então procure a cada oportunidade, cada momento de você se aplicar em oração, que você vai ver o antes e o depois da sua vida, a partir do momento que você tem essa consciência dessa prática cristã que é a oração. Amigos, eu vou encerrando aqui o vídeo, mas eu volto a falar da oração, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, espero estar ajudando vocês, tá? Para que você seja um homem de oração, uma mulher de oração. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, dê um joinha sempre quando você participar de uma oração ou assistir um vídeo aqui do canal, dá um joinha
para que você possa fazer entender de que você gostou do vídeo, gostou do assunto, do tema, do conteúdo. Tá bom? Se inscreva quem não é inscrito e compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que você possa ajudar essas pessoas a serem pessoas de oração. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.